começo a achar que eu sou alguma coisa, eu começo a acreditar que eu tenho algum potencial. Só que quando a gente volta para a origem, a gente vai entender que é Ele que é exaltado, não sou eu que sou exaltado. Porque cada coisa que eu faço foi porque Ele me capacitou a fazer. Por mais que eu tenha tido a oportunidade de fazer uma faculdade, por mais que eu tenha tido a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, eu possa ter ocupado algumas cadeiras importantes no lugar que eu estou inserido. O mais importante não é aonde eu cheguei, é pela mão de quem eu fui levado. Então não importa o estágio que eu estou vivendo, não importa, como o Júnior acabou de ministrar, para alguns deserto é naquele evangeliquez que a gente está acostumado, deserto é lugar de provação, deserto é lugar de tratamento, né? Mas nós aprendemos que deserto é lugar de nós fluirmos naquilo que Deus tem para nós, porque Deus fala que no deserto Ele pode fazer mananciais de águas, porque não é comum você ter no deserto um manancial de água, não é comum, é algo raro, é algo escasso, mas porque Deus sabe que na nossa necessidade, se for preciso colocar um manancial de água onde não existe, para que eu possa não mudar de lugar, mas que eu possa fluir no lugar que eu estou, para cumprir o propósito dele, Ele vai fazer. Agar estava clamando porque o seu filho ia morrer, e ela clama, e no clamor ela ficou cega. Aí o Senhor fala com ela e fala assim, tem uma fonte do seu lado, aí tem um poço do seu lado, porque o menino não vai morrer, porque por mais que a promessa esteja sobre Ismael, ou sobre Isaac, eu não vou deixar de abençoar Ismael. Não importa aonde nós estamos, por que nós estamos passando, qual é o caminho que eu estou trilhando, o que importa é que Ele está me guiando em cada um dos meus passos, e quando eu estou nele, eu não tenho medo algum, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Ele é exaltado, não sou eu. Amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Gênesis, capítulo 30, verso 25. Você reparou que tem alguém do seu lado aí que está sem a palavra? Junta com ele, acompanhe junto a leitura. Tá lembrando do Hillsong, aquele dia junto. Gênesis 30, verso 25. Quantos acharam, amém? E aconteceu que quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra, ou à minha origem. Amém? E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir para minha terra, para minha origem. Quando nós meditamos nesse texto, e bastante conhecido, e creio que é de domínio de todos, nós vemos algo muito interessante. Jacó aqui já tinha vários filhos. Jacó já tinha tido várias pessoas nascendo na sua casa. Jacó já tinha vários servos. Jacó já tinha muitos bens. Jacó estava servindo na casa de Labão. Jacó tinha como sogro Labão e servia constantemente na casa dele, já há mais de 20 anos. Muitos filhos já tinham nascido, mas quando José nasce, Jacó toma uma atitude. José nasceu, ele virou para Labão e falou assim: deixa eu ir, deixa eu voltar para a minha origem, deixa eu voltar para a minha terra, deixa eu voltar para o lugar que eu aprendi as primeiras coisas, aprendi os primeiros passos, deixa eu voltar. O interessante é que José, só pelo fato de nascer, mesmo sem saber, ele já começa a transformar a realidade que estava à sua volta. Sem saber, ele começou a modificar o ambiente que ele estava inserido, porque estavam vivendo
na casa do sogro, servindo ao sogro, só que chegou um momento em que ele faz o quê? Ele nasce e o pai toma atitude: eu vou voltar, eu não vou mais ficar aqui. E quando ele faz isso, imediatamente eles voltam com tudo que eles possuíram. Ele faz um acordo com Labão, eles selam ali um pacto que deixaria com que Jacó voltasse para sua casa, e ele começa essa viagem de volta. E essa viagem de volta, ele chega num lugar chamado Val de Jaboque, e ele passa tudo que ele tinha, tudo. Passou os bens que ele possuiu, passou a família que ele tinha constituído, passou todos os servos que ele tinha, passou as suas esposas, tudo, esposa, concubina, tudo passou. Ele ficou sozinho, no lugar, sozinho. Tudo o que ele tinha de precioso, de importante, passou na frente. Ele ficou sozinho. E o texto nos diz que Jacó, quando ele estava ali, aparece o anjo do Senhor, e ele começa a brigar, a lutar com o anjo do Senhor. Não quero entrar no mérito da teologia, se era uma teofania de Cristo, ou se era um anjo, porque o interessante aqui não é se era Cristo ou se era um anjo. O interessante aqui é o que estava acontecendo. Jacó, até então, quando ele sai de casa, ele vira para o seu pai pergunta para ele assim: qual que é o seu nome? Quando vai abençoar. E ele, em vez de responder Jacó, ele responde Esaú. Isaac vai dizer assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro e a pele é de Esaú. E abençoa Jacó. Logo na sequência chega Esaú e mostra a caça, o guisado, prepara o guisado, entrega para o pai e fala: pai, me abençoa. Ele fala: não, mas não posso te abençoar porque eu já te abençoei. Jacó, ele passou a vida toda agarrando, porque o nome Jacó significa aquele que agarra. Suplantador, enganador, são características de Jacó e não o significado do nome. O significado do nome de Jacó é aquele que agarra, aquele que passou a vida inteira agarrando oportunidades de forma inadequada. Ele aproveitou do momento de fome do seu irmão, ele estava preparando um guisado, entrega para ele e fala assim: mas eu só te dou se você me vender a primogenitura. Agarrou a oportunidade. Num plano ardiloso com a mãe ali, ele prepara uma pele feita de cordeiro. Depois ele pega a veste de gala de Esaú, que tinha um cheiro de Esaú, e arma um plano para ser abençoado. Ele começa a pegar atalhos para viver algumas promessas que tinham sido feitas no ventre da mãe. Porque o Senhor disse para Raquel, o Senhor disse para Rebeca, na verdade, disse para Rebeca a seguinte frase: o maior servirá o menor. Quem que falou isso? Foi o Daniel? Foi Deus. E Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus disse alguma coisa ao meu respeito e a seu respeito, não preciso ficar ensinando e nem fazendo jeitinho para conquistar aquilo que Ele já prometeu para mim. E o que Jacó faz junto com a mãe? Dá um jeitinho de ser abençoado. O que faria o maior servir o menor não era a bênção de Isaac somente, era o que Deus tinha projetado desde a eternidade, ia acontecer. Eu não preciso ficar dando jeitinho e nem cobiçar uma posição que é do meu irmão, porque se eu ficar cobiçando algo que é do outro, eu nunca vou crescer. Eu não posso chegar no Daniel, por mais que ele tenha o mesmo nome que eu, e querer tocar como ele toca, porque eu posso até chegar próximo, mas aquilo que Deus colocou nas mãos dele, não colocou nas minhas. Eu não posso chegar e querer vencer Golias com a armadura de Saul, porque eu sou pastor e eu vou vencer o gigante que apareceu na minha frente com a ferramenta que Deus colocou na minha mão. Eu não preciso de trocar de nome, eu não preciso de apelido, eu preciso de me colocar na posição que Ele quer para viver tudo que Ele tem para mim. Porque quanto mais atalhos eu pego, menos experiência eu tenho, porque os atalhos vão privar eu de ter experiências maravilhosas. E o que ele faz? Pega um atalho. Jacó sai de casa não com o nome de Jacó, sai com o nome de Esaú, porque ele recebeu a bênção que era de Esaú, e ele falou para o seu pai:
com seus próprios lábios: eu sou Esaú. Quando ele chega na casa de Labão, ele logo próximo da casa de Labão, no poço, ele vê Raquel e fica encantado. Eu ministrava para os jovens uma vez, e um rapaz chegou em mim com a revista da escola bíblica e falou assim: eu tenho na Bíblia como provar a primeira vez que alguém ficou na Bíblia. Aí eu falei: então me prova aí na Bíblia. Ele falou assim: olha, Jacó beijou Raquel. Eu falei: olha a cabeça, achando lá uma legalidade, né, Jacó, quando ele chega, ele beija a sua prima, né? A Bíblia não fala onde foi, né? Fala que beijou. E logo na sequência ele chora, se encanta, se apaixona por Raquel. Ele chega na casa do seu sogro, começa a trabalhar e fala assim: olha, eu trabalho de graça para você, para que o Senhor permita que eu case com Raquel. E o que acontece? Quantas filhas Labão tinha? 2. Quantos filhos Isaac tinha? 2. O que Isaac queria? Queria que os seus filhos se casassem com a sua parentela. Então vamos fazer aqui o casamento. Esaú casaria com Leia, Jacó casaria com Raquel. Aí prepara o casamento: vou receber Raquel. Labão, ardilosamente, né, porque tudo que nós plantamos nós colhemos, o caminho do engano leva a colher o engano, e ele, com luz apagada, Labão introduz Leia ao invés de Raquel, e quando acorda no outro dia, ele vê Leia do seu lado e não Raquel. Mas por quê? Quem que ele disse que ele era? Esaú. Então primeiro ele tinha que casar com Leia. Aí depois ele trabalha mais 7 anos, e depois de 7 dias de casado com Leia, ele casa com Raquel. Imagine como é que Leia não se sentia nisso tudo. A desprezada, porque ele só queria casar com ela. A palavra diz que o Senhor permite que Leia tenha vários filhos, e Raquel, infelizmente, a madre fechada. E assim foi. E ao longo de tudo isso, depois que passa, ele já tem José. Depois de muito tempo tem José, ele volta e se encontra com esse anjo no Val de Jaboque. Encontrando com o anjo no Val de Jaboque, ele tem essa luta travada, e já estava clareando o dia, e ele fala assim: eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Eu te faço uma pergunta retórica, né? Mas vou fazer mesmo assim. Abraão, Jacó era abençoado ou não era abençoado? Ele tinha bens, tinha família, tinha tudo. Ele era abençoado ou não era? Por que ele pede para ser abençoado? E já tinha tudo, não precisava de nada. Ele precisava de uma mudança de caráter. Ele não precisava de dinheiro. O interessante é que o anjo faz a seguinte pergunta: qual é o seu carro? Qual o nome da sua esposa? Quantos servos você tem? Não, o anjo não faz essa pergunta. O anjo fala assim: qual é o seu? O anjo permite ele voltar a muitos e muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, para responder a mesma pergunta que Isaac fez para ele. O anjo permite que ele volte lá no passado para responder uma pergunta que ele já deveria ter respondido com honestidade e não respondeu. Faz ele voltar no túnel do tempo, como diz o video show, para entender e para ver o quanto ele tinha perdido, mesmo sendo abençoado. Porque quando ele sai de casa, ele pega uma pedra, deita, faz a pedra de travesseiro, vê uma escada de anjos que subiam e desciam, e ele fala: Betel, morada de Deus, se o Senhor me abençoar, eu dou o quê? Dízimo. O Jacó, que era Esaú, falou assim: não, se o Senhor me abençoar, eu te dou o dízimo. Se o Senhor me der, eu troco com o Senhor. Agora esse Jacó não está preocupado com que ele foi abençoado, ele está preocupado em mudar o caráter, ele está preocupado em ter um relacionamento com o Senhor, porque tem uma diferença de Betel. Betel é morada, mas em nenhum momento o Deus da morada apareceu para Jacó naquele sonho. Ele via anjos subindo e descendo, mas o Deus da morada não apareceu. E eu posso estar na morada de Deus sem me relacionar com o Deus da morada. Eu posso passar a minha vida toda vendo anjos subindo e descendo e não me relacionar com Deus, que envia anjos, que se acampa ao meu redor,
daqueles que temem a Ele livre. Eu posso ver anjo, eu posso ver mover, e não posso me relacionar a vida inteira com Ele. Eu posso me relacionar com os atributos de Deus a vida inteira e não me relacionar com Deus dos atributos. O que Jacó precisava não era de aumentar a família, de aumentar o gado, de aumentar a renda. O que ele precisava era de estabelecer um relacionamento com Deus, face a face, e não mais namorada. O que nós precisamos não é vir na morada de Deus para receber uma palavra. O que nós precisamos não é de vir culto após culto para receber uma bênção quando eu dizimo, para receber uma bênção quando eu estou desempregado, não. O que eu preciso é estabelecer um relacionamento com Deus, para que eu veja Ele face a face e não fique movido por coisas. Porque o carro vai dar problema, vai para o mecânico, vai dar ruim, você fica sem carro, é transitório. Mas quando você tem a presença dEle, não importa se eu estou de carro ou se eu estou a pé, o que importa é que eu estou com Ele em todo momento, e aonde eu vou, eu posso ver Ele face a face no trem, eu posso ver Ele face a face no meu emprego, eu posso ver Ele face a face na minha faculdade, eu posso ver Ele face a face aonde eu estiver, porque eu não preciso estar na morada de Deus para ver o Deus da morada. Moisés estava no deserto e falou assim: se a tua presença não for comigo, não me faça descer desse lugar. Não importa, o que importa é a presença e não os presentes que eu posso receber. É tempo de nós estarmos maduros na presença do Senhor e não vimos buscar uma oração forte, fazer uma troca de 12 dias para receber 12 meses. O maior presente nós já recebemos, que foi a vida eterna, quando Ele falou assim: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu não preciso mais fazer uma troca com Ele, eu não preciso mais dar o dízimo para ser abençoado. Eu dou o dízimo porque eu já sou abençoado, e não vou dar o dízimo para ser abençoado. Não é palavra de oferta, isso é relacionamento. Quando nós entendemos, nós não nos movemos por coisas, por presentinhos. Como eu já disse na outra ministração, nós não somos cachorrinhos adestrados na verdade, que recebem uma bolachinha para fazer uma coisa na presença dEle. Deus não quer cachorrinhos adestrados, Deus quer filhos maduros, que vão respeitar o sim, que vão respeitar o não, e vão respeitar o espera, porque não é agora. Jacó chega até esse lugar e ele fala assim: o meu nome é Jacó. Ele não fala: o meu nome é Esaú. A partir daquele momento ele recebe a bênção que ele precisava, e não a que ele queria, porque a bênção que ele queria era ser considerado primogênito. A bênção que ele queria era a porção dobrada que o primogênito recebia, e isso ele conseguiu. Mas a bênção que Deus tinha para ele não era essa. A bênção que Deus tinha para ele era uma família, que daria o nome a um povo, que ele disse: o meu povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, aquele que eu vou mostrar as verdades, para que eles conquistem outros povos. O que Deus queria para eles não era uma bênção material. O que o Senhor queria com ele era que ele tivesse filhos, e que instruísse esses filhos no caminho. Isso tudo foi provocado por um nascimento de uma pessoa. Isso tudo aconteceu pelo nascimento de uma pessoa: José, com 17 anos de idade, ele recebe uma túnica de várias cores. Essa túnica de várias cores faz com que ele se destaque dos irmãos. A túnica de várias cores, ou túnica de manga talar, funcionava da seguinte forma: ela vinha até o tornozelo e vinha até o pulso. Era esse o formato que tinha. Ou seja, não era uma túnica pronta para o trabalho. O que José ganhou? José ganhou uma oportunidade de não fazer um serviço braçal. José ganhou uma oportunidade de trabalhar dentro da casa. Os irmãos, enquanto estavam pastoreando, José está em casa. Tanto é fato isso, que quando Jacó manda José saber a notícia do seu irmão, ele está do lado do pai. José era o filho preferido, o filho que fez ele mudar de atitude, o filho que fez ele mudar de lugar, o filho que fez ele voltar à origem. E quando José recebe essa túnica, os irmãos o odeiam por causa disso. Aí José chega até os seus irmãos, não sei se no momento de café, não sei se no momento de jantar, mas eu sei que estavam todos reunidos, e ele chega e fala assim: eu tive um sonho, que o meu feixe ficava em pé,
e o de vocês, os 11 feixes de vocês se prostravam perante o meu. Aí ele nem espera o pessoal assimilar, ele já fala: eu tive outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas se prostravam perante a mim. O interessante é que José fala o sonho, ele nem precisa se preocupar com a interpretação, porque os outros já dão a interpretação do sonho para ele. Olha só, olha o que eles falam: por acaso tu governarás sobre nós? Eu não preciso ficar falando para os outros o que Deus tem na minha vida. Eu não preciso pegar a minha posição que eu exerço eclesiasticamente e ficar mostrando para os outros: eu sou pastor. O que eu chamo a atenção em Paulo é que ele fala assim: antes de apóstolo eu sou Paulo, antes da minha posição eu sou servo. Nós não precisamos falar para ninguém o que eu faço, o que eu deixo de fazer, como é que eu sou, o que Deus me mostrou, o que Deus falou que eu vou ser. Não precisa, porque as pessoas vão ver e as pessoas vão testificar. E quando José fala isso, a palavra diz que os seus irmãos o odeiam ainda mais, aumenta a proporção do ódio. Um ódio que era por causa de uma roupa, por causa de um sonho pequeno, agora é um sonho que está incluindo seu pai. E eles ficam loucos da vida. Por quê? Quem não consegue entender que uma pessoa dentro da sua casa cresça mais do que você, é um filho imaturo. Porque se o Senhor permitiu que alguém crescesse mais que você, e ele tem o mesmo sangue que você, ele vai ser uma bênção na sua vida. Eu não preciso competir, porque Deus chamou cada um para um propósito, e cada propósito Ele colocou um potencial dentro de cada um de nós para exercer esse propósito. E o que acontece? Quando José conta, eles já revelam o sonho e já ficam enfurecidos por isso. E aí Jacó manda José ver como é que seus irmãos estão. E quando chega lá, eles avistam de longe e falam assim: ah, lá vem o sonhador mor, lá vem o Lucas Silva, né? Nossa, eu revelei minha idade aqui agora. No mundo da lua. Lá vem o Zé, aquele que vive sonhando, o sonhador mor, que vive para sonhar. Lá vem ele. E aí o que acontece? Quando vem ele, fala assim: vamos tirar o quê? A túnica de várias cores e vamos matar. E vamos ver no versículo 20 do capítulo 37, depois se você quiser acompanhar na sua casa, no capítulo 37, verso 20 diz assim: e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Por quê? O que eles pensaram? Vamos tirar aquilo que representa a diferença na vida dele, vamos matar, e eu quero ver se aquele sonho se cumpre, eu quero ver se ele é bom mesmo, se ele tem um relacionamento mesmo. O que acontece? Quando eles fazem isso, eles jogam numa cisterna. A cisterna, ela tinha de 5 a 7 metros de profundidade. A cisterna era feita para captar a água da chuva. O poço vem de baixo, a cisterna, a água vem de cima. E era uma cisterna vazia, como diz o texto. E quando eles lançam, consequentemente, José se machuca. Normal. Por quê? Você não vai cair no fundo de um lugar que você é jogado, eles jogaram, e vai ficar ileso. Ninguém aqui é gato para cair de ponta cabeça e virar o corpo e cair em pé. Se machuca. E o que acontece? Eles estavam pretendendo matar. Aí de repente vem uma caravana de Gileade com destino ao Egito, de ismaelitas. Os ismaelitas passavam, essa caravana vinha de Gileade com destino ao Egito. Eles pegam José, vendem José como escravo, e consequentemente, depois de vender isso, depois de fazer isso, eles foram pegar aquela túnica, sujaram de sangue, para fingir, para simular que uma besta fera, que um animal selvagem tinha matado. Eles não fazem nem menção de que viram isso. Ele fala: pode ser que uma besta fera do campo tenha matado. Faz até um cenário para o CSI não investigar e descobrir quem tinha cometido o crime. Judá vende
José, e depois de vender José, José vai de Canaã até o Egito. O interessante é que, fazer um cenário prático aqui, eu já compartilhei isso, se eu compro um carro, ele tem algum defeito, tem alguma batida, tem algum amassado, quando eu vou revender ele, o que eu faço? Eu vou levar no funileiro e falo para ele assim, ó, dá uma maquiadinha para mim aí, dá uma arrumadinha aí, dá uma geral aí, para ficar mais bonito. E consequentemente José, ao se machucar, provavelmente estava com algumas feridas. O interessante é o lugar que eles vêm de Gileade com destino ao Egito. Em Gileade, inclusive, o texto nos mostra que há um médico em Gileade, há um bálsamo em Gileade. Esse bálsamo era utilizado para o quê? Para curar. Ou seja, eu não vou vender alguém que eu comprei, porque os ismaelitas queriam revender José, não vou comprar e vender um produto depreciado. Então, consequentemente, eles cuidaram de José. E José não paga R$1 na passagem de ida para o Egito. José não tem que gastar nenhum dinheiro para ir para o Egito. Por quê? Depois que eu sonho, eu já acho que tudo vai ser mil maravilhas, já vai dar tudo certo. O hino do Valdeci Aguiar, vai dar tudo certo, não é? Quando eu sonho não quer dizer que no dia seguinte vai se cumprir. Quando eu sonho é um processo que Deus está me mostrando, que eu vou chegar no final a esse processo. E muitas vezes nós estamos achando que o sonho, quando eu sonho, a promessa quando eu recebo, é do dia para a noite. Eu sonhei, realizou. Eu recebi a promessa, já cumpre. E quando ele começa a viver, começa tudo a dar ruim. Tira a túnica, agora essa túnica que era de várias cores é substituída por uma veste de escravo. Ele é colocado naqueles leilões em praça pública, na qual escolhem e dão um valor. Não, esse aí eu compro por 30, esse aí eu compro por 20, esse aí é mais ou menos do tamanho de Daniel, então é 10. Era assim que funcionava, colocava em praça pública e vendia. José, de filho preferido do pai, de lugar de destaque em casa, de lugar de comodidade em casa, passa a ser vendido como escravo, chega na casa de Potifar. Foi comprado por um chefe da guarda de Faraó, Potifar. Ele chega na casa de Potifar, e ele começa a trabalhar, e trabalha, e de repente Potifar, que era um homem experiente, observa que tudo que José fazia, prosperava mais do que qualquer outro dos seus empregados, de tudo, governando tudo que tinha na sua casa. E o que Potifar fala para ele? Você pode cuidar de tudo, menos da minha esposa. O que Potifar faz? Senta e não se preocupa com mais nada a não ser sentar na mesa para comer. O texto diz isso. Ele senta somente, se preocupa em comer o que é colocado na mesa. José, ele governa toda a casa de Potifar. Ele governa tudo que tinha na casa de Potifar. Ele começa a cuidar. Se fosse os dias de hoje, eu até compartilhei ontem lá no Jardim Machacares, lá, e eu falei, ele colocava o cartão de crédito na mão de José, ele colocava a senha do banco, José ia pagar a conta de água, de luz, de telefone, de internet, ele só sentava na mesa para comer, e aquilo que José tinha comprado, aquilo que José tinha mandado fazer, ele só se preocupava em sentar na mesa e boa. Aí o que acontece? José era um homem formoso, um jovem formoso, a esposa de Potifar se encanta por ele, e se encantando por ele, o que ela faz? Ela tenta se deitar com ele, e não foi uma vez só que ela tentou, foram várias vezes, foram várias e várias vezes, foram vários e vários momentos, e o que acontece? Ele não aceita isso, e vai rejeitando, até que um dia, ela pega a capa de José, puxa a capa, como que diz, vem aqui, no popular, não tem ninguém vendo, ele está viajando numa viagem de negócio, ninguém vai ficar sabendo, vem aqui e puxa, quando puxa ele, ele solta a capa, e vai embora, ou seja, aquela capa, ela dava, é como se fosse um crachá de gerente da casa, ela dava poderes a José, visualmente falando, poderes a José, sobre todos os empregados, ele deixa para trás, e ele diz uma coisa que me chama a atenção, por que eu decepcionaria o Deus a quem eu sirvo, e ao Senhor que me contratou,
eu não faria isso, e vai para casa, e dorme o sono dos inocentes, porque não fez nada. O que José fez? Ele tinha um patamar elevado na casa, todo mundo respeitava José, ele abre mão disso para o quê? Para não decepcionar ao Deus que ele servia. Ele faz isso para não decepcionar o Senhor que o contratou e que confiou nele. Aí eu te pergunto, quem veio primeiro? Eu fiz essa pergunta lá ontem, eu vou fazer aqui hoje. Moisés ou José? Quem veio primeiro, Moisés ou José? Zezinho, José. A lei escrita dizendo assim para a gente, olha, não matarás, não roubarás, não cobiçareis a mulher do próximo. Vem com Moisés ou vem com José? O que José tinha não era algo escrito, o que José tinha era um relacionamento com Deus e falar assim, eu não vou decepcionar o Deus que eu amo, para deitar com a mulher que não é minha, mesmo que eu não tenha nenhum outro parâmetro, porque o meu irmão Rubem se deitou com a concubina do meu pai, eu não vou fazer a mesma coisa, porque não importa se eu estou distante do meu pai, mas eu não estou distante do meu Deus. Não importa se não tem pessoas enxergando, o que importa é que se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu for às profundezas do mar, ali tu estás. Se eu colocar minhas casas, se eu montar minha casa no alto de uma montanha, o Senhor está lá. Se eu colocar no vale, o Senhor está lá, porque os teus olhos estão em todos os lugares. Então não importa se tem alguém me vendo ou se não tem alguém me vendo. O que importa é que eu não vou decepcionar aquele que eu carrego dentro de mim, por causa de uma oportunidade, por causa de um deslize que eu posso dar. Eu prefiro abrir mão de uma posição de poder numa casa que eu tenho toda a governança, para não decepcionar o meu Deus, do que ficar com essa posição e decepcionar aquele que me chamou, aquele que me deu um sonho, aquele que me deu uma promessa. Eu abro mão de posições por causa dele, eu abro mão de nomenclaturas por causa dele, eu abro mão de status por causa dele, porque não interessa eu ter status, eu ter nomenclaturas, eu ter posições, se eu não tenho ele. Não importa eu ser conclamado em toda a nação, aonde eu chego tem pessoas falando, é o pastor Daniel Cavalcante. Não importa se eu conquistar isso, sem a presença dele, isso não vale de nada. Eu não estou preocupado em quantos lugares eu vou ministrar, eu estou preocupado se em cada um dos lugares que eu for ministrar, eu carregue a presença dele comigo, e ministre sobre a presença dele, e fale sobre a presença dele, e não a presença do Daniel, porque eu sou totalmente insignificante. Se eu valesse alguma coisa, como diz Apocalipse, eu não receberia uma pedra branca com um novo nome, porque nem meu nome é tão importante assim. E José, ele entra nessa casa, e tudo que governa, ele abre mão, vai dormir, e quando ele acorda, estão lá os guardas lá, José, você está preso. Mas preso por quê? Porque você tentou deitar com a mulher de Potifar. Eu não vejo José se justificando, eu não vejo José chegando até o Senhor, dobrando o joelho e falando, Senhor, eu sou dizimista fiel na tua casa, Pai, porque isso está me acontecendo. Senhor, olha, eu não deitei com aquela mulher, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Eu não vejo José se justificando, eu não vejo José chegando e Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor não me ama. Calado, vai para a prisão. Chega na prisão, o que acontece com José? O carcereiro chega ali, ele fala assim, cuida de tudo aí, eu vou sentar e você administra. José cuidava de tudo. José pegou a chave da cadeia na mão, ele administrava a prisão. José podia ir embora, o carcereiro puxando um ronco, ele ia embora. Mas se eu pegar atalho, eu não vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu não posso desistir na facilidade de uma oportunidade, porque oportunidade para atalho vai aparecer de monte. Muitas oportunidades para eu pular etapas, para eu pular do deserto para o manancial, vai ter, mas o meu caráter vai definir quem eu sou no Senhor. A minha atitude em meio à provação vai dizer quem eu sou nele. E quando José cuidava de cada um, ele está lá na cela, chega na cela do padeiro, está o padeiro com a cara triste. Chega na casa, na cela do copeiro, está o copeiro com um semblante triste. Ele chegou assim e falou assim, o que aconteceu com vocês? Aí o padeiro conta o sonho que ele teve, que deixou triste. O copeiro também conta o sonho, ele revela o sonho. O interessante é que José não faz que nem Natã fez com Davi.
José não fica enfeitando o cenário. Davi chega a Natan e fala: Davi, eu tenho um projeto, eu vou fazer um templo para o Senhor. Aí Natan fala o quê? Vai que dá tudo certo. Isso é de Deus, meu irmão. Aí depois tem que voltar com o rabinho entre as pernas e falar assim: Deus não está nesse negócio. José fala exatamente o que aconteceu. Para o copeiro ele falou assim: dentro de 3 dias você vai servir a mesa de Faraó de novo. Padeiro, dentro de 3 dias você vai morrer enforcado. Acabou. E do jeito que ele falou, aconteceu. Do jeito que ele interpretou, aconteceu. Só que José comete o único deslize que eu vejo em toda a sua história, registrada na escritura. Ele chega para o copeiro e fala assim: ó, mas quando você chegar lá, lembra de mim. Aí eu te convido a pensar no cenário junto comigo. O copeiro não lembrou de José na hora que ele foi restabelecido. Se o copeiro lembra do jeito que José falou que era para lembrar, o copeiro ia chegar em Faraó e fazer o seguinte proposta: Faraó, sei que o senhor me restituiu faz pouco tempo, mas tem um rapaz lá na prisão, que o cara é gente boa, trabalhador, trabalhou na casa de Potifar, olha, tudo na casa de Potifar prosperou, é um menino bom, deixa ele trabalhar comigo aqui na cozinha. O que José ia ser? O auxiliar do copeiro, ia ser o Zé da cozinha, ia ser o auxiliar do cozinheiro de Faraó. O Senhor não chamou José para passar por tudo isso, para ser não estou depreciando a profissão de cozinheiro, não me interpretem mal. Deus não chamou José para ser o auxiliar do cozinheiro do Egito. O Senhor chamou José para governar. Só que José não começou a governar o Egito, José começou a governar a casa de Potifar, José começou a governar a prisão que ele estava primeiro. Quando chega até Faraó, que Faraó teve o sonho, ele interpreta o sonho de Faraó e fala: vão ter 7 anos de bonança durante a terra e 7 anos de escassez. E agora eu dou um conselho: nesses 7 anos de escassez, de bonança, estoca a 5ª parte de tudo que você arrecadar em cidades celeiros, porque quando chegar aos 7 anos de escassez, você vai ter alimento para um momento de escassez. Aí Faraó olha para um lado, olha para o outro e fala assim: não tem ninguém a qual habite o Espírito de Deus dos deuses, e que seja capaz de governar como esse que está aqui do meu lado. O que ele faz? Ele pega um anel, coloca no dedo de José, tira aquela roupa de prisioneiro, coloca uma veste de linho fino em José. O que o Faraó faz? Senta e deixa José governar. Fala assim: ó, tudo que José mandar fazer, vocês façam, porque abaixo de mim quem manda mais aqui no Egito é José. Sentou e tudo José fez. Eu compartilhei isso no grupo e eu vou trazer aqui de novo. Ele primeiro recebeu uma túnica de várias cores, depois ele recebeu uma veste de escravo, depois uma veste de prisioneiro, que se fosse nos dias, né, é meio preto e branco assim, né? Depois ele recebe uma veste de linho fino. Mas em todas essas mudanças de roupa, mudanças de posição, ele continua com o mesmo caráter, ele continua com a mesma atitude, ele continua temendo ao mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo José, que era o preferido do pai, que foi vendido injustamente como escravo, que foi acusado injustamente de ter se deitado com a mulher de Potifar. Ele continuou sendo o mesmo, até quando recebeu o poder. Porque poder não muda ninguém, poder ressalta o que a pessoa é. Dinheiro não muda ninguém, só dá a oportunidade dela demonstrar quem ela realmente era, porque ela só não fez porque não tinha dinheiro. E José no poder continuou sendo a mesma pessoa. E agora eu te provo pela palavra que José foi o maior empreendedor, o maior administrador de empresas que teve na história. Sabe por quê? O povo veio comprar alimento com ouro, prata, dava para José em troca de alimento. Acabou o dinheiro no Egito. O que eles fizeram? Pegaram os gados, entregaram para José. Acabou o gado. O que eles fizeram? Está no texto. Pegaram a escritura da casa e trouxeram assim: olha, está aqui, ó, a minha propriedade agora é de Faraó. Você pode ver que até hoje o Egito é estatal por causa de José. Não existe nenhuma terra no Egito que é de alguém, é tudo do governo. Porque José foi o maior administrador de empresas que teve sem fazer uma faculdade. Foi o maior negociador que teve sem fazer MBA na França.
nos Estados Unidos, em Harvard, porque tudo que ele fazia era capacitado por Deus, era orientado por Deus. Ele não dava a glória para ele mesmo, ele sempre reverenciava o Senhor. E o que acontece? Ele chega nesse patamar e a fome atinge aonde? Canaã. E para mim o melhor da história não é quando José chega governador. O melhor da história não é quando ele pega o anel e tem toda a autoridade no Egito, e abaixo de Faraó ninguém mandava mais do que José. O ápice dessa história não é isso. O mais da hora dessa história é o que ele faz quando seus irmãos chegam. Ele teve o primeiro sonho. Aí ele fala assim: quem que vocês são? Vocês estão espiando a terra aqui. Vocês são nossos inimigos. Vocês vieram para ver o que a gente tem para se armar contra a gente. Não, nós somos uma família que temos tantos irmãos. O nosso pai é assim, nossa mãe é assim, tal. E foi falando. Ah, então tá bom, para provar que vocês estão certos, então traz Benjamim para mim. Traz Benjamim para eu conhecer. Aí vem os irmãos e trazem Benjamim para conhecer. Aí José fala: agora eu quero que você traz o pai de vocês, mas deixa Benjamim aqui preso. Benjamim vai ficar aqui preso. O que acontece? O que Judá faz? Judá fala assim: não, se você prender Benjamim, meu pai morre. Eu vou ficar no lugar de Benjamim. José, mesmo ausente, transformou o caráter de Judá, porque Judá foi aquele que vendeu José para ser. Agora Judá chega e fala assim: não, deixa que eu fico no lugar dele, eu não vou deixar que meu pai sofra de novo por uma coisa que eu fiz. Não vou deixar. Judá se coloca no lugar, fica preso no lugar do irmão, porque falou assim: meu pai não